Oi, meu nome é Matheus, eu sou aluno de engenharia da Escola Politécnica e, orientado pelo professor Sheng Liang Ye e pelo Dr. Rubens Augusto Amaro Júnior, eu pude completar o meu projeto de pesquisa que eu venho apresentar aqui para vocês hoje. Ele se trata do desenvolvimento do algoritmo que nós chamamos de FPDC e das suas aplicações em métodos híbridos de malha-partícula. A principal motivação desse projeto de pesquisa seria a aplicação do algoritmo em simulações de interação fluido-estrutura, que são simulações altamente complexas, porque lidam com um fenômeno que abrange um domínio fluido, um domínio sólido e a interação entre esses dois domínios na fronteira entre eles. E esse tipo de simulação geralmente conta com muitas partes móveis. E para resolver esse tipo de problema, utilizamos uma formulação de métodos de partículas, que lidam melhor com as limitações dos tradicionais métodos de malha, como, por exemplo, as fronteiras móveis. Só que esse tipo de método tem um problema que é o alto custo computacional, se comparado com os métodos de malha. E além da formulação convencional dos métodos de partícula, utilizamos também uma formulação híbrida, que conta com partículas e malhas, que combinam os pontos positivos das duas formulações para poder resolver problemas complexos de maneira mais eficaz e com resultados mais precisos. E o gargalo desse tipo de simulação é o cálculo do ponto da malha mais próximo a determinada partícula. E para isso, um algoritmo preciso e eficiente se mostra fundamental para conseguir realizar essa tarefa e resolver esse problema. A metodologia utilizada nesse algoritmo se trata, primeiro, ele serve para o cálculo do ponto no espaço mais próximo a uma malha triangular não estruturada, onde, se fosse realizado utilizando força bruta, seria muito custoso computacionalmente falando. E a otimização para esse tipo de problema que utilizamos foi restringir o domínio filtrando os candidatos. E a filtragem foi feita baseada em particionamento espacial e utilizando uma estrutura de dados de listas ligadas às células, que é uma estrutura amplamente adotada para algoritmos de busca de raio fixo e é simples, leve e eficiente para esse tipo de tarefa. O procedimento do algoritmo é dividir primeiro o domínio da simulação em células, depois verificar para cada elemento da malha triangular quais células do domínio ele intersecta. Para isso foi utilizado um teorema chamado teorema do eixo separador. E depois que é detectada a intersecção, para cada célula é possível associar uma lista de triângulos. E dessa forma, para cada partícula no espaço, você consegue recuperar uma célula e com isso você consegue obter uma lista de triângulos candidatos a conterem o ponto mais próximo a essa partícula. E para esse cálculo da distância entre uma partícula e um triângulo no espaço, foi utilizado um algoritmo otimizado que conta com conceitos como regiões de Voronoi e coordenadas baricêntricas. E com isso, podemos mostrar os resultados comparando com outros algoritmos e, para essa comparação, foi utilizado testes com partículas em lugares diversos no espaço, onde foi verificado o tempo de processamento desse tipo de cálculo. Nós testamos três algoritmos. O FPDC, que seria a nossa proposição, um algoritmo chamado FCPW, que seria o estado da arte, o melhor que encontramos, e também um método que nós chamamos de straightforward method, que seria um método direto, sem filtragem de candidatos. E a comparação foi feita variando uma resolução equivalente ao de um modelo de partículas e também variando a resolução da malha. E observamos que o desempenho do FPDC se mostrou melhor do que o FCPW para malhas de até 10 mil triângulos. E comparando agora dentro de um método híbrido, nós utilizamos um teste de eficiência que mede o tempo total de processamento da simulação, utilizando um método chamado Moving Particle Semi-Implicit, ou MPS, com uma formulação de parede de polígonos. E o caso utilizado foi o caso de um sistema de drenagem predial. E a geometria do caso está ilustrada na esquerda e também os resultados, onde nós comparamos o tempo de processamento total entre um caso simulado com parede de partículas, o que seria a abordagem convencional, e parede de polígonos, utilizando o método direto e o FPDC, nossa proposição, para três casos diferentes dessa simulação, onde a declividade varia entre 0, 1 e 2%. E chegamos às conclusões que, primeiro, comparado com o FCPW, o algoritmo proposto se mostrou ligeiramente melhor
e ele vai melhorando conforme a resolução aumenta. Só que, por outro lado, ele é mais sensível ao aumento do número de triângulos da malha. E por isso ele se mostrou melhor do que o SCPW para malhas mais grosseiras, de até 10.000 triângulos. E agora, aplicado no MPS, para o caso do sistema de drenagem, foi observada uma redução de até 23 vezes em relação à parede de partículas, que seria a abordagem convencional, no tempo de processamento, e uma redução de até 34 vezes em relação ao método direto. Então, por isso, nós podemos falar também que, sabendo que esse tipo de aplicação geralmente utiliza uma quantidade menor de triângulos do que de partículas, porque as paredes são só a fronteira, enquanto o domínio inteiro é composto por partículas, nós podemos falar que o algoritmo se mostrou promissor, conseguiu cumprir sua tarefa e merece estudos mais aprofundados, por mostrar um potencial grande de evolução. E esse é o meu projeto de pesquisa. Eu queria agradecer imensamente ao professor Sheng Liang Ye, novamente, por meu orientador, ao co-orientador Rubens, ao meu colega Lucas também pela ajuda e principalmente à Universidade de São Paulo pelo auxílio financeiro por meio do Programa Unificado de Bolsas. O meu e-mail está aí, caso alguém tenha alguma dúvida, e muito obrigado.